Olá, alunos do ensino médio da segunda série, sejam bem-vindos à nossa aula do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Eu sou a professora Janaína Jardim, esse é o meu sinal. Eu estou aqui com a Yasmin ou a Bianca que está aqui? É Bianca? É a Bianca. Então, comigo aqui no Libras, a Bianca e na sequência a Yasmin. E aí, né, me identificando, sou uma mulher negra de pele clara, estatura mediana, estou com o cabelo preso hoje, óculos preto e um brinco grande, assim, uma roupa verde e um casaco preto. Estudantes, nós estamos na nossa última aula da atividade número 1, então já estamos na sistematização. Agora, qual que é o próximo passo? É começar a atividade número 2, certo? Aí, qual é a sequência da atividade número 2? Nós temos a introdução, desenvolvimento e sistematização, certo? Mas vamos pensar aqui a aula de hoje, dá uma olhadinha aí na tela. Então, nós estamos no nosso componente, né, que é no mundo, aliás, nosso componente que é as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, esse é o nosso componente. Qual é a atividade? Atividade 1, estamos na sistematização, aula 2, né? Então é a última aula de sistematização e hoje nós vamos falar aí do racismo digitalizado. A nossa unidade curricular é No Mundo Tudo Está Interligado. O componente curricular, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Então assim, na última aula, o que nós fizemos? Nós tivemos uma aula com 3 professores, né? Então, tínhamos lá a professora Elaine, que é da oficina de produção literária, o professor Kleber, que é do espaço geográfico, né? Transformações sociais do espaço geográfico, e comigo aqui das narrativas históricas e sua produção material e imaterial. Então, fizemos uma aula de sistematização com 3 professores, até para que vocês vejam como que os componentes eles vão se interligando, né? Os assuntos eles vão se interligando. E nós deixamos para vocês uma atividade. Então, ao longo, eu vou apresentar para vocês aqui as habilidades, né? Essas são as habilidades que nós estamos utilizando aí ao longo dessa atividade número 1. Então, nós estamos utilizando a habilidade do eixo estruturante, investigar e analisar situações problema. Inclusive, nós encontramos um problema, né? E aí, como a Pro sempre fala, o problema que nós encontramos aqui é uma sugestão. Então, assim, a partir de todas as nossas discussões, nós encontramos uma situação problema, que foi o racismo estrutural, envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, econômica, filosófica, política e cultural, no âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações informações disponíveis em diferentes mídias. Então, olha só, nós encontramos aqui, a partir de todas as nossas discussões, o racismo estrutural como um problema social a ser combatido, certo? E aí, como que nós encontramos este problema? Porque nós estamos no eixo estruturante de investigação científica e aí nós começamos lá no comecinho, lá no início da nossa atividade 1, falando sobre o que era cultura. Então, assim, primeiro nós pensamos o que é cultura, e aí nós vimos que cultura são diversas manifestações de um grupo, né? E aí nós tivemos diversas aulas conversando sobre essas manifestações. E aí, nas aulas seguintes, nós percebemos que existe o etnocentrismo, ou seja, nós temos a Europa aí acreditando que sua cultura é superior a todas as outras. A partir daí, nós começamos a questionar etnia ou raça. Foi um questionamento que nós fizemos a partir do nosso primeiro pensamento, que é sobre a cultura. E aí percebemos que o mais correto é usar o termo etnia, né, que etnia se diz respeito ao grupo histórico que foi construído aí a partir das matrizes que nós temos no Brasil. Nossas matrizes são indígenas, africanas e europeias. Então, nós percebemos que o termo raça, ele vem carregado aí de uma série de preconceitos, porque o termo raça, ele foi criado no século XIX, quando a Europa, com esse pensamento etnocêntrico, né, estava começando o seu projeto colonialista, né, o seu imperialismo no mundo, e aí para justificar a sua empreitada na África e na Ásia, eles começaram a utilizar algumas bases ideológicas pseudocientíficas, né, dizendo que alguns homens eram superiores a outros. Na realidade, estava se começando ali o neocolonialismo, né, a exploração da África.
né, o segundo momento aí de exploração da África e da Ásia. E aí utilizou-se o termo raça para justificar o fardo do homem branco, né? Que também é um conceito importante, que diz que o homem branco europeu ele tinha um fardo de levar a civilização para a África e a Ásia. Quando na verdade nós sabemos que esse processo todo ele vem aí de acordo com demandas da segunda revolução industrial, né, que pedia mais mão de obra, mais matéria-prima, mais mercado consumidor. Então a Europa ela precisa escoar a sua população marginalizada ali para a África, ela precisa de mais mão de obra e ela precisa de mais matéria-prima. Isso tudo tem na África e na Ásia. Só que eles não vão apenas lá explorar, né? Eles utilizam aí essa base pseudocientífica dizendo, olha, estamos indo levar civilização para os povos da África, quando nós sabemos que a história da África ela já vem lá da antiguidade carregada de impérios. Nós tínhamos impérios, nós tivemos reis na África, inclusive na antiguidade. Como a gente está tratando de aprofundamento, vocês vão se lembrar que lá no comecinho, lá no 6º ano, talvez vocês não se lembrem, mas lá no 6º ano, vocês aprenderam que a África já fazia um comércio com a Europa, com parte da Ásia. A África já fazia esse comércio, isso já acontecia na antiguidade. Então, era apenas, né, esse pensamento aí etnocêntrico, é apenas para justificar mesmo uma empreitada imperialista, né, da África sobre o continente africano, aliás, da Europa sobre o continente africano. E aí, pensando nisso tudo, né, todos esses conceitos, a gente começou a pensar assim, olha, hoje, o racismo que nós temos hoje, ele é uma consequência histórica, né, de todo esse passado, do neocolonialismo, do imperialismo, do pensamento etnocêntrico. E aí a gente percebeu que tudo que aconteceu no Brasil e o racismo que nós temos hoje é uma permanência histórica. Eu vou voltar na tela para a gente dar uma olhadinha na habilidade da formação geral básica, que é analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças, práticas que caracterizavam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então isso a gente fez muito também, né, durante todo esse percurso. A gente pensou muito as técnicas e saberes. Nós tivemos aulas falando aí sobre a questão da valorização das fontes imateriais, que são as expressões culturais de cada povo. E a gente teve muita reflexão também acerca de o porquê que algumas culturas são mais valorizadas em detrimento de outras. E a gente descobriu isso tudo, né? Que todas as respostas, elas nos levam aí para esse objeto do conhecimento. Dá uma olhadinha na tela. Olha lá, a herança cultural e a valorização da memória e do patrimônio histórico, cultural, material e imaterial, diversidade cultural e suas dimensões. Então a gente está ainda pensando aqui, né, na valorização da memória e do patrimônio histórico. Gente, na atividade 2, nós vamos falar muito sobre o patrimônio histórico, tanto o material quanto o imaterial. Porque nós sabemos que é importante preservar o patrimônio histórico até para que a gente consiga preservar as informações de grupos étnicos que até então eram muito desvalorizados. Estratégia, sala de aula invertida. E hoje o que nós faremos? Produção de uma notícia. Então olha só, vocês tinham diversas formas de apresentar uma solução para um problema, né, que era o racismo estrutural, que nós deixamos para vocês. Hoje a gente vai produzir uma notícia, está bem? Vocês podiam ter escolhido outras formas também, aqui é uma solução que nós encontramos, mas é lógico que cada escola, cada grupo vai encontrar uma solução diferente. Então aqui é mais uma forma de sugerir uma atividade. E aí eu vou deixar na tela para vocês a notícia da semana passada, né, da última aula, racismo digitalizado. Como funciona o preconceito impresso nos algoritmos. E nós percebemos que o racismo digitalizado, ele é uma permanência histórica lá da escravidão. Eu vou ler um pouquinho desse texto para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso. Então, o pesquisador em tecnologia, sociedade de comunicação, Tarcísio Silva, acaba de lançar um livro em que investiga o racismo algorítmico. Olha só, racismo algorítmico.
nos mecanismos de inteligência artificial e as consequências do problema para o reforço de preconceitos. Então, qual é a consequência? O reforço de preconceitos e discriminações. Com o título Racismo, Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Digitais, o livro propõe uma reflexão crítica sobre como são organizados os sistemas que vão desde aplicativos de reconhecimento facial, filtros de fotos, passando até mesmo por modelos de concessão de crédito. Segundo o pesquisador, a intenção é entender como as tecnologias digitais podem potencializar práticas racistas. As plataformas que utilizam essas tecnologias dominam basicamente todas as esferas da nossa vida. E aí vocês viram, então, assim, que esse racismo algorítmico, né, não significa assim que o algoritmo é racista. Nós percebemos que a sociedade ela tem comportamento racista, que é uma permanência histórica aí do nosso passado escravocrata, e isso está reverberando nas mídias, na forma como nós estamos utilizando a internet. Então nós tínhamos alguns casos, até foi um exemplo que o professor Kleber deu, de aplicativos que você tirava uma foto sua e você se tornava um personagem da Renascença, né? De algum quadro. E aí, esse algoritmo que transformava a pessoa em um quadro da Renascença, ele não respeitava a cor original da pessoa. Então, sempre transformava essa pessoa em branco. E nós temos também os filtros da internet que acabam transformando as pessoas em branco, valorizando a estética branca em detrimento da estética asiática, indígena e afrodescendente. Dá uma olhadinha na tela, olha lá. Na publicação, o pesquisador aponta possibilidades de reações possíveis para combater este cenário. Então, nós sabemos que existem reações possíveis para combater esse cenário. Na semana passada, eu deixei vocês pensando sobre isso. Então, eu disse assim, eu mostrei duas notícias. Uma de vendas de escravos, né, lá do século 17, falei, olha, isso aqui é uma notícia de vendas de escravos. E hoje, uma notícia dizendo que ainda temos o racismo, mas de forma digitalizada, pelos algorítmicos. E deixei vocês pensando uma solução para isso. E aí, nós levantamos algumas possibilidades, né? Como que nós podemos combater o algoritmo racista? Como nós podemos melhorar aí essa questão? Bom, vocês aí na sala de aula devem ter encontrado diversas outras formas de resolver esse problema. Mas aqui a gente pensou o seguinte, quer ver? Como combater o racismo na internet? Possíveis soluções: diversidade de pessoas nas áreas voltadas à tecnologia. Né? Então vamos pensar assim que as pessoas que vão criar esses algoritmos ou pessoas que vão criar esses filtros, nós precisamos ter uma diversidade de pessoas, né? Pessoas que têm diversas experiências, como homens e mulheres trans, homens e mulheres negras e negros, pessoas de todas as camadas sociais. Então a gente precisa ter uma diversidade de pessoas na tecnologia. Até pouco tempo a tecnologia ela é dominada por homens, né? E aí a gente precisa rever também este cenário. Então, tendo mais participação de pessoas negras, trans, asiáticos, entre outros, maior diversidade indígenas nessas áreas voltadas à tecnologia, nós teremos aí também diversidade em filtros, algoritmos mais diversos, né? A gente não vai ter mais aquele problema, por exemplo, de colocar lá empregada doméstica e só aparecerem mulheres negras. Ou colocar o que é bonito, aparece sempre pessoas brancas. Então, o algoritmo em si não é o culpado do problema. Na verdade, o problema ele existe na nossa sociedade, está estruturado aí nas nossas bases racistas. Voltando na tela, uma outra forma aí de combater esse tipo de racismo. Incentivo para que jovens negros de periferia tenham acesso aos meios digitais. Jogos digitais com maior representatividade. Isso é importante. Então, avatares negros, indígenas, asiáticos, né? Conscientização histórica para profissionais da área tecnológica. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes esses profissionais, né, de áreas tecnológicas, de TI, eles acabam
estando muito mais para a formação ali dentro da sua especificidade de programação, mas eles acabam não tendo essa formação completa aí de conscientização histórica, entre esses assuntos de pauta mais identitária, de conscientização dos povos originários. E aí, quando ele vai criar um aplicativo ou um programa, esse programa ele é para uso coletivo de toda a sociedade. Todos nós utilizamos aplicativos e esses aplicativos eles precisam nos incluir. Pessoas negras, trans, indígenas e todas as diversidades precisam estar representadas nos jogos, em todos os aplicativos. Então isso é importante em propagandas, em anúncios, até porque nós já descobrimos durante todo esse percurso que a nossa sociedade ela é plural, né? Nós temos uma pluralidade, né? Nós somos o Brasil ele é multiétnico, então nós precisamos garantir que todos os brasileiros estejam de alguma forma representados nas mídias, na tecnologia. E por último, eu trouxe aqui para vocês, olha ali na tela, uma situação que é bem concreta. Esse aqui é muito interessante, opa, risquei, que é o CIEB. O CIEB, a gente fala CIEB, mas aqui é CIEBP, olha só. O CIEBP, né? Então, o que é o CIEBP? Vou colocar aqui para vocês. O CIEBP é o Centro de Inovação e Tecnologia da Educação Básica Paulista. É um programa do Estado de São Paulo. E o Centro de Inovação, ele traz dentro da tecnologia as pautas antirracistas. E aí a gente vai ver como que eles trabalham dentro da tecnologia as pautas antirracistas. E já dizer assim que qualquer professor, qualquer aluno de escola pública do estado de São Paulo podem utilizar o CIEBP, que é uma forma também de solucionar, né, de incluir a diversidade nas pautas de tecnologia. Aqui eu trouxe a atividade para vocês, eu já mostro mais um pouquinho sobre o CIEBP, mas só para relembrar a atividade, né? Essa foi a atividade que nós falamos na semana passada. O fato de não sermos iguais traz à sociedade um amplo sentido de pluralidade cultural enquanto construção humana e que precisa ser repensada. A gente está fazendo isso, repensando a partir do que já ocorreu lá no passado e as formas que ainda reverberam no presente, problematizando o etnocentrismo, o xenocentrismo e o xenofobismo. Temos aulas específicas sobre cada conceito. E aí, nós temos essa atividade, que foi a atividade que nós estamos trabalhando aqui para terminar nossa atividade 1. Buscar soluções práticas e objetivas para minimizarmos os impactos dessa interação no tempo presente. A interação que nós estamos falando aqui é do racismo mesmo. Vamos analisar notícias, uma do passado, a gente fez isso na última aula, e outras mais atuais, né? Então nós vimos a notícia do racismo no algoritmo racista. Ao final, faremos um brainstorm, uma tempestade de ideias, né? Como se fosse uma reunião onde todos vão colocando alguma solução para um problema, para encontrar possíveis soluções para esses problemas. Então é isso o brainstorm. Vocês podem sempre fazer, é bem interessante, vocês sempre façam essa tempestade de ideias, que ele é muito produtivo. Então juntem os colegas, aí a gente precisa achar uma solução para um problema, vocês se juntam e aí cada um vai dando uma solução e aí vocês vão ter várias soluções e a partir daí vocês conseguem montar um projeto. Aí voltando lá para a tela, vamos escolher uma das soluções e trabalhar um gênero jornalístico. Aí vocês tinham essas opções aqui, ó, notícia, reportagem, editorial, entrevista e crônica jornalística. Eu vou trabalhar hoje a notícia com vocês. Então, uma sugestão, vocês podem criar uma notícia dando aí uma solução para um problema social que nós encontramos. Problema social esse que começou lá no passado, está reverberando no presente, certo? Aí, voltando para a tela, então, o que é a notícia, né? Quais são os fatores principais que influenciam a qualidade de uma notícia? Novidade. Então, a notícia ela deve conter a vida e a vida deve conter informações novas, sem repetir as já conhecidas. Então, é uma novidade, tem que trazer novidade. Proximidade. Quanto mais próximo do leitor for o local do evento, mais interesses a notícia gera, porque tem implicações mais diretas na vida do leitor. O tamanho. Tanto o que for muito grande quanto o que for muito pequeno atraem a atenção do público. Relevância. A notícia deve ser importante ou pelo menos significativa.
Acontecimentos banais, corriqueiros, geralmente não interessam ao público, então vocês vão criar uma notícia. E qual que é a estrutura da notícia? Ela é dividida em algumas partes. Dá uma olhadinha na tela. Nós temos o título, né, que é o nome dado ao material, o lead, que deve informar qual é o fato jornalístico noticiado e as principais circunstâncias em que ele ocorre. O corpo, que é o local onde o fato jornalístico é desenvolvido. Aí eu trouxe aqui uma notícia para mostrar para vocês como que cria uma notícia. Então lá no título, nós temos o título: Criação de quiz para o combate ao racismo estrutural é tema da trilha antirracista. Esse é o título. O lead, Centro de Inovação de São Paulo, que é o CIEB, gente, aqui ele já está falando do CIEB, ó, é o CIEBP, alia recursos digitais interativos ao processo de formação social combativo. E aqui o corpo é a notícia toda, né, explicando sobre esse quiz. Então, desta forma, né, o CIEBP, ele está combatendo o racismo estrutural. Nessa notícia, eles fizeram um quiz, né, e esse quiz ele está combatendo o racismo estrutural. Dá uma olhadinha aí na tela, eu trouxe o título ampliado, né, Criação de quiz para o combate ao racismo estrutural, é o tema da trilha da educação antirracista. Eu vou deixar vocês com esse primeiro vídeo, que vai falar um pouquinho de como criar esse quiz. Então dá uma olhadinha aí na tela. Se nós formos analisar números, 63% das pessoas que trabalham no mercado de games do Brasil são homens e brancos. Apenas 20%, 20,7% são mulheres, 10% são negros, 0,9% são indígenas e 0,4% são LGBTQ+. Então, a partir desse resultado, você pode reparar que eles já são minoria. Se nós formos analisar os jogos em si, quantos personagens negros são protagonistas dos jogos? Quantas equipes de LoL, que é League of Legends, você vê disputando uma final em estádios que são de negros? Quantos jogos abordam a cultura africana? A partir dessas perguntas, você pode ver que tem muita coisa que precisa ser respondida. A ideia do nosso quiz é propor justamente esse debate nas escolas. Bom, agora vocês podem estar vendo que nós temos dois sites aqui. O primeiro seria o próprio do Scratch, tá? Vocês podem acessar esse site, que é o www.scratch.meet.edu/ e ele vai ter toda a programação que nós vamos fazer hoje e vamos apresentar a vocês. A segunda opção para vocês utilizarem é o Sudoreal, tá? Esse site Sudoreal, ele representa uma questão de gamificação, ou seja, tem toda uma questão de história em relação à própria cultura afro-brasileira. Vocês podem acessar esse site e ao mesmo tempo jogar conhecendo um pouco da cultura afro-brasileira. Nós temos também em relação a jogos lá dentro, sobre Quilombo dos Palmares, vocês podem estar conhecendo um pouco da história. Isso também é muito interessante. Perfeito. Então eu vou mostrar para vocês assim mais um exemplo, né, de vídeo onde é trabalhado também a trilha antirracista, que é essa junção, né, de formação antirracista junto aí com a tecnologia, como usar tecnologias a favor da formação antirracista. Eu vou mostrar mais um vídeo para vocês, dá uma olhadinha aí na tela. Relatando as suas impressões sobre os resultados que vocês obtiveram nessa pesquisa que vocês fizeram com os seus amigos e familiares. Agora, pessoal, a gente vai pensar em como fazer esse podcast. Pessoal, esse é o nosso aparelho de podcast e de rádio profissional que a gente tem aqui no CIEBP, no Centro de Inovação da Educação Básica Paulista. Mas você não precisa ter um aparelho desse para fazer o seu podcast. Você pode usar o seu celular, colocar na sua rede social e compartilhar com a gente, tá ok? Mas esse aparelho, ele fica aqui no centro e quando você vier nos visitar, você pode fazer uso dele, conhecer, ver o seu funcionamento, tá bom? Você é o protagonista. Olha só, então nós já aprendemos aí que é possível, através
da utilização dos meios digitais, transmitir essa informação, né, do antirracismo, combater. Inclusive, agora nós vamos falar um pouco da estética. Dá uma olhadinha nessa notícia. Beleza Negra em Foco. Trabalharemos hoje a seguinte habilidade: apropriar-se de diversas linguagens e recursos tecnológicos, incluindo-se digitalmente para usar enquanto participante de grupos de engajamento e ativismo juvenil de forma responsável e ética às TDIC, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Na aula de hoje trabalharemos os seguintes conteúdos: representatividade e empoderamento negro, calendário digital e ou físico, campanha de educação midiática. Para início, vamos refletir um pouquinho a respeito dessa pergunta. Quais são as figuras e ou personalidades negras que inspiram seu projeto de vida? Quais são as pessoas que têm relevância no seu projeto de vida? Pensando na sua profissão, em termos de estudo, aonde você quer chegar com a sua vida. E aí, quais essas personalidades negras que servem de inspiração? Por que não utilizarmos um calendário no nosso dia a dia para aumentar essa representatividade e esse empoderamento? Então aqui tem um exemplo de calendário do ano inteiro, tá? Então a mesma coisa, você vai colocar a imagem da pessoa, você pode colocar a frase da pessoa e aqui você pode colocar os meses todos juntos, tá? É aquela folha única, se você quiser fazer, colocar num lugar só sem precisar ficar mudando mês a mês, você também pode, tá? Então aqui você vê exemplos de fotografia, mas também de desenho feito digitalmente, isso você faz no Canva, mas também no PowerPoint. No próximo slide, por exemplo, você vê a professora aqui, né, a foto dela, mas você também vê do lado, olha que bonitinho, você vê uma caricatura, tá? Essa caricatura, de repente, você tem alguém na sua escola que você admira o trabalho dessa pessoa. Então, ele sabe fazer caricatura, ele sabe fazer desenho à mão. Então, verifica na sua escola, de repente dá para ter até um concurso para você achar essa pessoa, sabe? Que sabe desenhar, que sabe fazer caricatura, tá? Eu tenho aqui em minhas mãos a caricatura feita em aquarela. Você também tem o trabalho digital, tá? Esse mesmo que vocês estão vendo ali na tela, tá, da TV, vocês também estão vendo aqui nas minhas mãos. Então, de repente, tem alguém na sua escola que sabe fazer esse trabalho, tá? Mas não para por aí. De repente, você tem alguém que, além de caricatura, sabe desenhar também, assim como esse nosso colega, tá? Olha só. Você percebe um desenho feito à mão, feito usando lápis, né? Que você, de repente, tem alguém que sabe fazer. Olha que maravilha de trabalho. É esse trabalho que vocês estão vendo aqui. Então, através da criação do calendário, os professores vão criar o calendário. E para isso, eles vão ter que fotografar, os alunos vão ter que fotografar, vão ter que aprender a editar, vão ter que buscar essas pessoas. Então, através da criação e produção do calendário, os estudantes entram em contato com o mundo das artes visuais, através da fotografia, dos desenhos e das caricaturas. Esse processo de engajamento ajuda os estudantes a compreenderem a cultura digital e a educomunicação. Eles vão estar inseridos dentro dessa cultura digital. Muito legal, né, gente? Então, assim, procurem o CIEBP. Vocês vão ver que no CIEBP tem várias soluções, inclusive integrando aí a questão antirracista nas mídias. Então, nós mostramos aqui diversas formas, né? Já mostramos um quiz. Dá para fazer um quiz, dá para fazer também um calendário digital, vocês conseguem fazer um podcast. Então, são várias as estratégias. Procurem o CIEBP, da professora Débora Garófalo. É muito incrível a forma como eles solucionam esses problemas da tecnologia em relação à representatividade. E aí, assim, fechando, né, a nossa atividade 1, então nós aprendemos sobre o que é cultura, nós descobrimos que algumas culturas estão sim sendo desvalorizadas ao longo do processo histórico, descobrimos que a etnia africana, ela sofre xenofobismo, ela sofre desigualdades sociais, históricas, estruturais muito importantes, e hoje nós pensamos assim uma solução para esse problema, que é o racismo estrutural. É lógico que esse assunto ele ainda está aberto, tem outras formas da gente pensar soluções, mas a ideia aqui é que você, aluno, coloque a mão na massa,
crie aí uma notícia. Eu mostrei uma notícia para vocês, que é o CIEBP inovando em relação à trilha antirracista. Agora é com vocês. Pesquisem, façam aí a entrevista de vocês, se vocês quiserem fazer uma entrevista ou criar uma notícia, dando uma solução para o racismo estrutural. E aí vocês podem apresentar de diversas maneiras. Estudantes, vou colocar aqui na tela para vocês o roteiro. Nessa etapa da sistematização, você pode criar uma notícia, já mostrei lá todo o roteiro de notícia, responda a tarefa no aplicativo, anote no seu diário de bordo e agora eu me despeço aqui da atividade 1, encontro vocês na atividade 2 e tchau, tchau!